Sou casado, hein? E agora? A primeira coisa que eu quero te falar é que os casamentos não acabam de uma só vez. É fato dizer que a maioria das pessoas já olharam e disseram o que eu preciso fazer agora para manter o meu casamento. Eu sou o Gessé Carlos e eu estou convidando você para participar desse curso, que você vai se inscrever. Nesse curso, eu e a minha esposa, Patrícia Toledo, nós estaremos juntos, compartilhando com vocês de uma série de histórias, de uma série de caminhos e de dicas que poderão mudar a sua vida. Dá uma olhada com calma no que você verá agora. Muito bem, enquanto você vê essas dicas e esse segmento, eu gostaria que você levasse em consideração que casamento não acaba de uma só vez e eles enfraquecem aos poucos e em pequenos silêncios. Então, quando você se propõe a dizer eu sou casado, você deve levar em consideração que você está entrando para um grupo seleto de pessoas corajosas que assumiram um comportamento, um compromisso diferente da maioria da população mundial. Quando você assumiu o casamento, você estava dizendo, eu estou disposta, eu estou disposto a compartilhar da minha alegria, dos meus sonhos, das minhas expectativas com alguém. E você escolheu essa pessoa com tudo aquilo que você entendeu que precisava acontecer. Você foi cauteloso, você foi cuidadoso. E eu entendo que todo esse plano que você desenvolveu para viver o casamento, ele passou por uma série de expectativas. Vou pedir ele namoro, vou dizer sim. Esse monte, essas várias questões que apareceram. Ao longo da minha vida como pastor, como palestrante, eu acompanhei inúmeras situações como essas. E agora? Qual o meu próximo passo? O que fazer com os meus amigos? O que eu faço com as minhas amigas? O que eu faço com a minha agenda? Entenda que o casamento ele acontece de uma maneira muito especial, muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo que ele acontece numa explosão de amor, ele pode desaparecer com o esfriar, com o limiar do tempo e das relações, ok? Então nós estamos propondo a vocês esse desafio. Uma vez que nós entendemos que o casamento vai esfriando aos poucos, que as coisas grandes não destroem o casamento. Por exemplo, a enfermidade, uma crise familiar só faz fortalecer, são as pequenas. É o abraço que não acontece, é o agradecimento que não vem, é o sorriso que não aparece, é a atenção que não se demonstra. Coisas como essas são elementos cruciais para anular um casamento. Agora, muitas vezes, quando um casal percebe que isso está acontecendo, então ele se dá conta de que não há mais conexão. Ele então percebe que já não existe mais cumplicidade, não existe a mesma alegria que existia no início, logo não há lenha suficiente para queimar, para aquecer e para incendiar. E aí então vem aquela outra crise. Estou no meio de uma crise. E agora? Para evitar tudo isso, eu gostaria que você entendesse que não precisa ser assim. As coisas podem mudar. Não precisa ser no meio da dor, no meio do sofrimento, não precisa haver separação. É preciso que haja uma oportunidade. O curso Sou Casado e Agora é uma oportunidade. Uma oportunidade porque eu, como pastor palestrante, como ministro do Evangelho, como alguém que convive no meio de várias situações, passei muito tempo lidando com esta pergunta que as pessoas me fizeram. E agora? E agora? E agora? Então, nesse curso, nós apresentaremos para vocês, dentro de um entendimento bíblico, dentro de um entendimento social, dentro de uma estrutura com emoção, com razão, com inteligência, e com o respaldo de inúmeras histórias vividas e de pessoas experientes, nós estaremos ao longo de 7 dias, 7 semanas, melhor dizendo, por 7 horas, dentro dessa plataforma. Você vai entrar, vai fazer parte de um grupo e vai participar da primeira aula, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, até a 7ª, com dicas, com experiências, com uma série de surpresas que nós não podemos dizer, mas eu posso garantir para você que nós não nos pouparemos para compartilhar com você o máximo de entendimento possível. Então, antes de desistir, ou mesmo antes de tremer nessa realidade nova, participe desse curso. Nem todo mundo está disposto a falar desse assunto, a compartilhar desse assunto, e é o que nós vamos fazer. Nós estaremos juntos falando sobre conflitos, estaremos falando sobre diferenças, sobre comunicação, sobre intimidade. Nós vamos buscar compartilhar com vocês aquilo que são os pontos cruciais, principalmente
do entendimento. Sendo assim, eu gostaria que você tomasse essa atitude. Não tenha medo. O investimento é só um investimento que você vai fazer, que vai anular uma série de prejuízos que você poderia ter. Compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo, ou seja, o cônjuge, juntos, buscando uma melhoria para o casamento. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de saúde espiritual, saúde emocional, saúde familiar. Nós estaremos compartilhando com vocês parte do que nós conhecemos e o meu convite é: não perca a oportunidade. Agora você não pode dizer que está só. Talvez você não tenha tido coragem de abrir o seu coração e muito menos a sua intimidade com as pessoas. Não precisa. Você vai perceber que nós estaremos falando de assuntos que têm tudo a ver com o seu casamento e dicas que poderão te ajudar. Então, é a hora agora. Faça o investimento. Clique aí em Quero Participar. Faça sua ficha, é um valor irrisório, é um investimento que sem dúvida nenhuma vai valer a pena e você vai perceber o mais óbvio: você não está só. Você está junto com muitas pessoas que decidiram agir para fazer o seu casamento dar certo. Existem algumas questões, como por exemplo, as questões hormonais, as questões fisiológicas, as questões emocionais, as questões sociais, as culturais, as religiosas, as financeiras. Percebe que existem muitos problemas que podem estar pipocando, mas nós podemos juntos, falando sobre isso, encontrar a solução. Por quê? Porque eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus tem prazer na sua alegria, Deus tem prazer na sua felicidade e Deus faz com que o justo habite em família. Sendo assim, esse convite é especial. Invista no seu casamento. Bora com a gente e com mais uma galera dentro desse projeto. Você vai ficar envolvido durante 7 semanas, com exercícios, com treinamentos. E se achar que é pesado, não. É uma vez por semana, 1 hora desta vez, ou seja, 7 horas. E você vai ter tudo isso na plataforma. Se não puder assistir ao vivo, se não puder participar, poderá assistir depois. É só clicar no link, fazer a sua comunicação com o seu cônjuge e juntos partir em direção ao que nós chamamos de cura, fortalecimento e jornada de crescimento. Vai dar bom, vai dar certo. Eu acredito que Deus ainda realiza milagres e Ele é poderoso para te ajudar em questões como essas que eu quero que você leia agora aqui. Leia sem pressa e perceba. Nós estaremos juntos fazendo o melhor possível para dar certo. Eu aprendi que as pessoas, elas lutam essa maior guerra sozinhas. E não é necessário. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Não espere. A decisão precisa ser agora. Por quê? Porque tudo que vem à tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Junte a sua força e faça acontecer. Hoje, clica e diga para sua esposa, diga para o seu esposo: nós vamos tomar uma atitude diferente. Vamos investir em nós. Vamos investir na nossa comunicação, no nosso entretenimento, no nosso relacionamento. Vamos ouvir alguém na condição de especialista dizendo para nós aquilo que é preciso ser dito. Tamo junto? Te espero do outro lado. Aguardo você e a sua esposa, você e o seu esposo. E quando você chegar lá, você vai entrar e vai procurar no seu e-mail uma informação. E lá na informação vai estar uma solicitação para você entrar no grupo de WhatsApp. Entra lá. Esse grupo é só para quem está no curso. E ninguém vai te importunar. Só eu e a diretoria do Instituto Palavra Andada que temos acesso a compartilhar as informações. Tá bom? Assim quer dizer que você vai receber as dicas e as diretrizes. Tamo junto? Até que Jesus volte. Até lá, do outro lado, bora!